Bom, saudações. Meu nome é Adriano Gomes Ferreira. Estou apresentando meu trabalho de conclusão de curso para a licenciatura de Pedagogia. O tema do meu trabalho é hibridismo educacional na pandemia, estratégias e estatísticas de acesso. Apresento esse trabalho para o professor doutor Gilson Xavier e a examinadora, professora doutora Joana Correia. Apresento também a todos que se sentirem à vontade de estar assistindo o meu trabalho, todo o corpo docente da UEG e quem se sentir mais interessado. Bom, para iniciar a nossa pesquisa, a gente precisa falar sobre o hibridismo. E o hibridismo, ele nada mais é do que uma alternativa educacional, que ela já vem presente na realidade do aluno. Muito se confunde o hibridismo educacional somente com o acesso à internet, com acesso às aulas online ou das plataformas digitais. Mas o hibridismo, ele é a junção de quando o aluno ele não está na escola e ele tem as atividades escolares para fazer fora da escola. É quando ele tem a oportunidade de se trabalhar os conteúdos da escola fora do espaço físico da escola. O que a gente também não pode confundir com o ensino EAD. O ensino EAD ele é mais popular no ensino superior. Ele pegou muita força nos anos 90 com o advento da internet mesmo. E ele mostra para o aluno que o aluno ele tem que ser responsável pelo seu próprio aprendizado. O aluno ele tem que ter uma parte autodidata do trabalho dele e ele se reinventar como aluno, como acompanhante das suas atividades. Diferentemente do que o hibridismo ele traz para a escola. Porque o hibridismo ele traz o professor ainda como fio condutor do ensino, né? O currículo como acompanhante dessa parte, porém ele dá a oportunidade do professor de expandir a sua atividade entre aplicativos digitais, entre e-mail, entre televisão, entre rádio FM, enfim, todos os meios de comunicação que possam ser utilizados, né? A lista é infinita. E com a pandemia da Covid-19, o isolamento social se tornou uma realidade, forçando a educação a se modificar para essa nova demanda que a sociedade está demandando. Então, é necessário a gente se debruçar nesse cenário que o distanciamento provoca nas atividades da educação. Então, na nossa pesquisa, a gente questiona como problema: será que as escolas fechadas, o hibridismo é a melhor opção para continuar a se educar? Os alunos brasileiros, na sua totalidade, têm acesso à internet, a aparelhos eletrônicos para desenvolver os estudos de forma satisfatória? Bom, o hibridismo ele se mostra atual e necessário à demanda que a gente está tendo hoje, com a melhora dos aparelhos eletrônicos, com a melhora da internet. Hoje, uma grande parte da população brasileira tem acesso à internet de qualidade, porém, a gente tem um outro lado do hibridismo educacional que se esbarra na não atuação das operadoras de telefonia em vários lugares do país, como áreas rurais, longe dos grandes centros, e também o acesso de alunos de baixa renda a aparelhos eletrônicos, a se estudar com qualidade nessa perspectiva do hibridismo. Nosso trabalho ele vai tratar disso e essa é a nossa introdução. Bom, no capítulo 1, referenciado nos autores que estão no slide, eu começo dizendo que o hibridismo, como teoria ou prática, deve propor o pensamento sobre o tempo e espaço. Desde as primeiras escolas, é comum os professores enviarem atividades ou exercícios do livro didático para casa. Antes da tecnologia povoar a humanidade, era muito comum no meio educacional professores executarem atividades de pesquisa em que o aluno saía da sua casa para ir para alguma biblioteca, praças públicas, museus, fazendas, bosques, né? Coisas relevantes para a comunidade escolar. Qualquer coisa que leve o aluno às atividades didático-pedagógicas fora do tradicional quadro, caneta e caderno é uma característica híbrida de ensino. O hibridismo digital vem como uma corrente indissociável da rotina da escola, em que a comunidade escolar, se bem preparada e fomentando a prática digital da maneira correta, a realidade escolar se apropria da rapidez e velocidade das informações trocadas por todos os envolvidos. Não é conveniente que para nós, como agente educacional, ao hibridar-se,
para atender melhor a comunidade se envolve apenas com uma variante finita de princípios teóricos e procedimentos metodológicos. É necessária a construção de pontes sobre as metodologias em uso e o que virão a ser usadas, proporcionar novas experiências híbridas, formar um campo de formação de conteúdo teórico e metodológico permanente. O hibridismo ele não está absolutamente formado ainda suas teorias e suas práticas, né? Então, é interessante que a nossa comunidade educacional ela seja a gente formadora do futuro dela como educação. Detentora e autora do seu futuro na hibridação educacional, testando na prática o que é conveniente e o que não convém. No contexto educacional, em que a educação básica foi inserida com a pandemia, educadores do Brasil inteiro estão à frente de um desafio que é a educação de maneira remota. E é unânime que a educação ela não pode parar, ela não pode existir que uma criança de qualquer canto do país ela fique de fora sem ser atendida pela educação na pandemia. Citando a primeira competência da BNCC, ela diz que valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Recorrendo a Bax, ele diz que o conceito de hibridismo está associado à biologia, onde consiste no cruzamento de diferentes espécies, se somando nos adjetivos tecnológico e digital, resultando no hibridismo tecnológico e digital. Voltando ainda na BNCC, vou falar da quinta competência, em que ela vem e diz: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de formação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Trazendo a isso, gostaria de dizer que o hibridismo na educação não deve ser somente creditado à transmissão de conteúdo. A comunicação com os agentes envolvidos no âmbito escolar é uma das características do hibridismo. Hoje existem várias plataformas para troca de informações. Avisos da escola, periódicos de chamamento da comunidade, como reunião de pais, por exemplo. A comunicação com a comunidade melhora se o planejamento feito para as mídias sociais das escolas seja em consonância com as plataformas que a comunidade usa. Não atender às demandas da comunidade escolar em relação à interatividade nas plataformas tende a reduzir o poder de atuação do hibridismo. Na perspectiva do que foi falado até agora, valorizar o saber local e a cultura única de cada comunidade e a relação com outras comunidades da mesma cidade são caminhos para a interculturalidade. O hibridismo facilita práticas atenuantes à diversidade, respeito ao próximo e sob a ótica da inclusão digital. Bom, para o capítulo 2, referenciado nos autores que estão no slide, começa dizendo que é de suma importância que nos dias de hoje, com a pandemia da Covid-19, os agentes da educação devem repensar o sistema de ensino brasileiro. Voltando um pouco atrás, com a implantação dos planos curriculares nacionais e, em seguida, os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, teve-se a oportunidade de considerar o ensino que, entre as suas atribuições, incentiva o pensamento crítico. Nesse contexto, houve uma mudança significativa no planejamento e desenvolvimento nos dias atuais. Porém, houve uma mudança de conteúdo, porém não houve uma informação de dar a aula em si, né? De estratégias para se dar a aula. Né? E é importante ressaltar que o hibridismo funciona se todos os meios estiverem alinhados. O aluno lida com um aprendizado no presencial e outro no virtual. O professor deve conectar com essas aprendizagens para se ter de fato o hibridismo. É muito comum profissionais da educação, de uma maneira geral, entender o hibridismo como uma transmissão de aula ao vivo pela internet, o que não é o caso, é só apenas mais uma ferramenta do processo, e não o todo. Bom, segundo Cecílio, as estratégias do hibridismo podem ser separadas em duas vertentes, os modelos sustentados e os disruptivos. Bom, nos modelos sustentáveis, né, no caso, começo com a sala de aula invertida, que demonstra ser um grande aliado no tempo que seria aproveitado para iniciar o conteúdo. O professor ele adianta o assunto quando o aluno está em casa e na aula presencial a aula já se inicia no estágio mais avançado em relação ao conhecimento que o aluno assimilou. Na segunda estratégia nós temos o laboratório rotacional, em que os alunos são divididos em dois grupos, um trabalha no laboratório e outro trabalha com uma lista de atividades.
Um trabalha no laboratório com uma lista de atividades para realizar com o apoio da tecnologia digital, enquanto o outro trabalha na sala de aula com o professor. Enquanto o primeiro grupo atua de forma autônoma, o professor pode fazer as intervenções mais diretas com a segunda metade da turma. Numa última estratégia dos sustentáveis, vou falar sobre a rotação por estações, que consiste em organizar a sala por grupos como se fossem estações de aprendizagens, para desenvolver atividades com objetivos de aprendizagem diferentes, mas complementares. Os alunos se revezam nas estações de aprendizagem, enquanto o professor atua como um mediador. Nesse momento agora eu vou falar sobre os modelos disruptivos, que em sua concepção, ele tem na sua concepção a conectividade com o mundo digital. Em tempos de isolamento para enfrentamento da pandemia como agora, os modelos disruptivos eles surgem como um grande aliado, né? E pelo fio condutor das atividades nos disruptivos ser a internet. Bom, falando da primeira estratégia, é a rotação individual. Ela remonta a uma ideia variada de avaliações. O professor que está trabalhando à distância com os alunos precisa se atentar se o aluno é participativo nas aulas assíncronas ou síncronas, se as atividades estão bem elaboradas, se nos vídeos ele tem uma boa observação, assim como nas atividades, como as atividades devem atingir um grau de individualidade, assim deve acompanhar também a avaliação do aluno. É muito interessante comparar essa visão aos ciclos que em várias escolas, assim como em Brasília, né, o ensino fundamental ele é baseado nos ciclos, e os ciclos ele tem um estilo de avaliação assim, né? Bom, o Flex, ele é o mais usual nas escolas durante a pandemia. O aluno tem alguns roteiros que são entregues via plataforma digital, no qual ele realiza as atividades propostas em parte do tempo, com o professor por perto, como tutor, e em outros momentos pode trabalhar em projetos com outros alunos, fazer algo mais relacionado a uma atividade física, ou até mesmo sozinho no computador. E por último, eu vou falar sobre a à la carte, que é muito comum no ensino médio, em países que a ideia do ensino personalizado é mais difundida, como nos Estados Unidos, por exemplo. No modelo, o estudante é responsável pela organização do seu estudo, a partir de objetivos gerais de aprendizagem a atingir. As disciplinas podem ser eletivas e combinar, por exemplo, com os itinerários formativos escolhidos pelos estudantes. Bom, neste terceiro capítulo, a gente recorre à nota técnica número 88 do IPEA, de 2020, para analisar alguns dados de acesso à internet, né, dos alunos brasileiros. Então, essa primeira tabela, que é essa tabela número 2, né, do nosso trabalho, mais a tabela número 1 desse capítulo, é interessante a gente analisar ela, por quê? Porque é notório que o principal problema de acesso acontece nos anos do ensino fundamental, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Com uma pequena conta sobre a porcentagem dessa tabela, percebe-se que o número de matriculados nestes anos chega a mais de 27 milhões de alunos, e em que mais de 4 milhões não têm acesso à internet domiciliar. A maioria esmagadora dos alunos sem internet domiciliar estão matriculados em escolas públicas. Bom, nessa tabela, o grande gargalo do não acesso demonstra estar fora dos grandes centros do país, denotando uma disparidade muito grande entre os alunos, mesmo estando sobre a mesma política educacional. Mais de 80% em todas as fases educacionais dos alunos sem internet ou moram em cidades menores ou moram na área rural, representando um grande desafio para a educação, em que a maioria dos alunos sem internet não compartilha do mesmo espaço educacional dos alunos com a internet, estando espalhado por todo o Brasil, por todo o território nacional. Bom, nessa tabela, pode-se observar que mais de 70% dos alunos sem acesso à internet matriculados são negros ou indígenas. Quando falamos sobre igualdade racial, ou simplesmente paridade de oportunidades, é imprescindível notar que a educação pública tem em seus quadros de alunos uma disparidade enorme entre a população. Se faz necessárias políticas públicas que incluam essas pessoas, a ponto de que realmente a população brasileira tenha oportunidades iguais. Bom, neste último caso apresentado acima, 88% dos estudantes com a renda familiar
de até 1,5 salários mínimos que estão matriculados na educação básica não têm acesso à internet. Nota-se que o problema de acesso à internet no Brasil não tem suas raízes apenas na cobertura que as empresas de telefonia oferecem. A falta de acesso se confunde dentre tantos outros problemas econômicos que a maioria da população brasileira enfrenta. Aliado a este grande desafio educacional, reside o fato da grande maioria ser negra ou indígena, o que não contribui em nada com a igualdade racial tanto discutida no país. Afinal da pesquisa, é notório que o hibridismo, o EAD e o ensino remoto são caminhos sem voltas para o futuro da educação. Nota-se que os estudos acerca do tema foram impulsionados pela pandemia do Covid-19 e que o empenho dos professores em se adaptar à nova realidade é motivador. O hibridismo oferece a todos os envolvidos a oportunidade de evoluir em um mundo cada vez mais conectado com a internet. A internet assume um novo aspecto para os alunos em idade escolar, uma vez que era usado apenas no lazer, comunicação agora também traz o aspecto educacional. A teoria se mostra completa e agradável a quem pesquisa sobre o tema, porém esbarra-se na ideia de que a educação no Brasil não é uma prioridade, seja pelo desinteresse, seja sobretudo pela falta de condições de acesso à tecnologia de qualidade. Como constatado, as grandes cidades brasileiras gozam de boa estrutura em termos de internet e acessibilidade, diferentemente das regiões que adentram o interior do país e a área rural. As estatísticas trazem um Brasil moderno em que se cogita a internet 5G para o território nacional. Em um país continental como o Brasil, a grande realidade é a maioria do território sem cobertura alguma de internet. Não se tem uma política pública coesa para se incluir digitalmente. Celulares, tablets, computadores dispararam os preços após iniciar a pandemia. Em uma sociedade que objetiva o lucro, pessoas de baixa renda não têm condições de adquirir o mínimo para se estudar com qualidade. Enquanto empresas de tecnologia entregam plataformas, aplicativos para aulas ao vivo extremamente modernas e gratuitas, não se tem uma contrapartida do governo em criar políticas públicas para adquirir produtos. Há professores para os quais um data show revolucionaria a maneira de educar nas suas aulas e não tem condições para adquirir o equipamento. Pesquisas encabeçadas pelo IPEA evidenciou o fato de que há muito a se percorrer quando se trata da educação igualitária de qualidade. O Brasil caminha para um abismo educacional entre os alunos com acesso à internet e a maioria pobre. Se antes a disparidade educacional já demonstrava uma menor participação de mulheres e negros entre os melhores cargos e salários no mercado de trabalho, tem-se a noção que essa perspectiva pode aumentar ou não combater essa realidade social. Assim, a confiança em um futuro melhor para a educação não estará nas mãos de um Estado que não se faz presente. É preciso unir forças para equipar a população de baixa renda com os aparelhos necessários e investir em uma cobertura de internet a nível nacional. O desafio é gigantesco e a vontade dos agentes de educação é maior ainda. Bom, nesse slide a gente percebe a minha referência bibliográfica, né? Que eu tive muito prazer em pesquisar e entender um pouco mais sobre esse universo do hibridismo. Bom, nesse momento eu venho agradecer a atenção de todos os envolvidos na minha pesquisa. Agradeço a disponibilidade da examinadora, né, a professora doutora Joana Correia, e do meu orientador, doutor Gilson Xavier. Muito obrigado pela atenção que o senhor dispensou para mim e para todos os meus colegas. Acredito que o futuro do hibridismo passou pelas mãos do senhor, pois o senhor atendeu todos nós em um momento de pandemia e ensinou vários alunos, assim como eu, a trabalhar com PowerPoint, a fazer gravação de vídeos, enfim. Eu acredito que esse último trabalho, esse TCC na nossa universidade, ele não veio à toa, né? Ele decididamente nos preparou para uma nova fase de educação, né, que a educação vai atravessar. E agradeço muito o senhor, professor Gilson, por estar do nosso lado nesse momento. Um abraço, obrigado a todos, obrigado ao UEG e até mais.